Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara vota agora à noite os destaques do orçamento de guerra contra o coronavírus. Prefeitura de São Paulo vai pagar para ocupar leitos em hospitais particulares. E jogadores de futebol retomam os treinamentos no Brasil e na Europa. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa. A Câmara dos Deputados rejeitou agora há pouco os destaques que pretendiam alterar o chamado orçamento de guerra, elaborado por causa da pandemia de coronavírus. Vamos então a Brasília falar ao vivo com o Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações. Boa noite, Luiz. Oi, Esteliar, boa noite. O texto base foi aprovado no final da tarde, mas a conclusão da sessão remota da Câmara se estendeu até agora há pouco. Todos os destaques, que são aqueles itens que podem modificar a proposta, foram rejeitados. A proposta isenta o governo de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e a regra de ouro, 2 dispositivos que estabelecem limites no uso de recursos públicos. A Câmara retirou do texto um artigo aprovado pelo Senado que previa que empresas que receberem benefícios tributários ou empréstimos oferecidos pelo governo não poderiam demitir os funcionários. O relator argumentou que o dispositivo poderia prejudicar as micro e as pequenas empresas que precisam enfrentar a crise. A votação em segundo turno deve ocorrer em uma nova sessão já nesta terça-feira. Estoliar. Fara, me diz uma coisa, o governo nessa segunda apresentou um balanço do combate ao coronavírus em 2 estados, é isso? É verdade, foram divulgadas medidas adotadas no Ceará e também no Amazonas. No Amazonas já foram registrados 7.313 casos e 585 mortos. O alerta no Ceará também preocupa, porque o estado tem 8.501 casos com 691 mortos. São os 2 estados que mais preocupam nesse momento, por já estarem aí com os sistemas de saúde praticamente saturados. Nós vamos ouvir agora o que disse o ministro da Casa Civil, general Braga Neto. Foram enviadas para o Ceará 4.000 unidades de álcool líquido, mais de 56 mil equipamentos de proteção individual, entre aventais, luvas, máscaras N95, que é aquela específica para o pessoal que trabalha na área de saúde, aquela azul, máscaras cirúrgicas, toucas e protetores faciais. Foram enviados também para o Ceará 20.710 testes rápidos e 30 ventiladores pulmonares. Foram transportados para o estado do Amazonas 31 toneladas de álcool em gel e 200 cilindros de oxigênio. O transporte foi realizado pelas aeronaves da Força Aérea Brasileira, coordenadas pelo Ministério da Defesa e pelo Centro de Operações. Foram repatriados, no final de semana até agora, 339 brasileiros que vieram do Reino Unido, 185 da Nova Zelândia, 32 do Emirados Árabes. Nessa soma, nós já chegamos a mais de 20 mil brasileiros repatriados, dentro daquela premissa que ninguém ficará para trás. Fara, eu continuo com você porque o ex-ministro Sérgio Moro abriu mão do sigilo do depoimento prestado nesse fim de semana em Curitiba, é isso? Qual foi a justificativa? Essa história parece que vai longe, viu? O ex-ministro quer evitar que a divulgação de trechos isolados gerem, segundo ele, interpretações diferentes do contexto das declarações. Nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o STF autorize novas diligências neste caso, que apura aí uma suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal. Essa acusação foi feita pelo Sérgio Moro ao se opor à troca de comando na corporação. O PGR quer ouvir depoimentos de pessoas citadas por Moro, também quer ouvir gravações que possam comprovar a suposta tentativa de interferência e até mesmo verificar as assinaturas do ato de exoneração do ex-diretor da PF, Maurício Valeixo, que saiu no Diário Oficial. O
pedido foi encaminhado ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, decano mais antigo. É ele quem vai decidir se o inquérito se tornará público ou não, Stoliar. Esse caso vai longe ainda, né, Fara? Obrigado pelas suas informações. Boa noite, bom descanso. Vamos então atualizar os números do coronavírus no Brasil. De acordo com o último levantamento, até agora, são 107.780 casos confirmados e 7.321 pessoas morreram. Mas 45.815 já se recuperaram do coronavírus. São Paulo tem até agora 32.187 infectados, casos confirmados, e 2.654 mortos. O Rio é o segundo estado com mais casos, 11.721 confirmados e 1.065 mortes. Os dados são do Ministério da Saúde. No mundo, mais de 3,5 milhões de pessoas foram infectadas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Cerca de 250.687 pessoas morreram. A Prefeitura de São Paulo vai requisitar leitos de UTI de hospitais particulares para tratar de pacientes com a Covid-19. Quem tem as informações ao vivo de São Paulo é a Daísa Bellini. Daísa, boa noite para você. Olá, Leandro. Boa noite. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Covas depois de finalizar um inventário sobre a quantidade de leitos privados existem na capital. Ao todo, são 247 leitos de UTI. 2 hospitais já assinaram contrato. O Hospital da Cruz Vermelha cedeu 20 leitos de UTI e 40 de enfermaria. E o Hospital da Unisa, que disponibilizou 60 de enfermaria. Esses leitos vão servir de apoio aos hospitais públicos da capital. A Prefeitura de São Paulo vai pagar para os hospitais privados R$ 2.100 por dia por leito usado. Leandro? Tá certo, Daísa. Obrigado. Bom descanso para você. Mais de 1.000 estudantes da área da saúde tiveram a formatura antecipada para ajudar no combate ao coronavírus. Ao todo, são 1.241 novos profissionais de saúde formados nas universidades federais. São funções variadas, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas, a maior parte na região Nordeste. A medida tem caráter excepcional e valerá enquanto durar a situação de emergência na saúde pública. E a campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar famílias do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer manter a ajuda social já oferecida pelo projeto no sertão nordestino e estender a mais pessoas. Para doar, é só aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela, neste cantinho aqui, tá? A Petrobras bateu um novo recorde de exportação do petróleo. Vamos ver aqui no nosso telão. Em abril, foram enviados 30,4 milhões de barris ao mercado internacional. Uma média de 1 milhão de barris vendidos por dia. Em comparação com abril do ano passado, as exportações tiveram um crescimento de 145%. É um ótimo resultado para a Petrobras, já que a demanda por petróleo no mundo caiu desde o início da quarentena. E no Porto do Rio de Janeiro, 7 navios que atuam na exploração de petróleo estão atracados, mas sem autorização para operar. Quem tem as informações ao vivo lá do Rio é o repórter Marcos Marinho. Marcos, boa noite para você aí usando a máscara obrigatória, né? Qual o motivo para essas embarcações estarem paradas? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, essa é uma ordem da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determinou o isolamento de tripulantes, porque parte da tripulação dessas embarcações foi diagnosticada com o coronavírus. Então, a agência determinou o isolamento dos tripulantes que foram diagnosticados e também daqueles que estão com suspeita da doença. Além disso, vai realizar também a higienização, a desinfecção destas embarcações. E nesta segunda-feira, a Prefeitura do Rio determinou a suspensão das atividades do Jockey Clube da cidade. As corridas estavam sendo realizadas sem a presença do público, mas, segundo a Prefeitura, houve aglomeração nas casas de apostas. Leandro. Obrigado, Marcos. Boa noite para você.
Vamos mudar um pouco de assunto, voltar a falar de economia, porque a venda de veículos desabou com a pandemia de coronavírus. Em abril foram licenciados pouco mais de 51 mil carros no Brasil, uma queda de 77,7% em relação a abril do ano passado e 67% em relação a março desse ano. Segundo a Federação dos Distribuidores, o emplacamento dos veículos só não foi menor porque as concessionárias investiram nas vendas online e na entrega a domicílio. Já a balança comercial registrou o segundo melhor resultado para o mês de abril na história. Foram 6,7 bilhões de dólares em exportações a mais do que o volume de importação, uma alta de 18,5% em relação a abril do ano passado. A pandemia de coronavírus fez com que o país importasse menos produtos que o habitual. O novo coronavírus foi detectado nos esgotos das cidades de Contagem e Belo Horizonte. Então a gente vai até Minas Gerais ao vivo com a Virgínia Nalon, que tem mais informações. Boa noite para você, Virgínia. Oi, Leandro, boa noite. A pesquisa encontrou vestígios de coronavírus no Ribeirão Arrudas, que está logo aqui atrás da gente, e no Ribeirão do Onça. Os dois captam esgoto de uma população urbana de cerca de 2.200.000 pessoas. Em coletas feitas entre os dias 13 e 24 de abril, o vírus foi detectado em 8 das 26 amostras examinadas, o equivalente a 31%. Por enquanto, não existe confirmação de que a doença possa ser transmitida pelo esgoto contaminado. A pesquisa foi feita pela Agência Nacional de Águas, a ANA, e o governo de Minas. O estado tem 2.347 casos confirmados de Covid-19 e 90 mortes. Leandro. Obrigado pelas informações. Virgínia Nalon falando ao vivo de Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional voltam aos treinos nessa terça-feira. O centro de treinamento gremista foi todo preparado para fazer os testes com os jogadores já na entrada. Nessa segunda, funcionários do clube fizeram a higienização de equipamentos e a comissão técnica se reuniu. No Inter, os testes foram feitos no mesmo dia. Os atletas nem precisaram descer dos carros. Todos receberam kits para se proteger. E na Europa, os dois principais clubes de Portugal já retomaram os treinamentos. Antes de iniciar as atividades, os jogadores do Benfica fizeram um exame de sangue, entre eles o brasileiro Jardel. Para evitar a aglomeração, os atletas foram divididos em 4 grupos e respeitaram o distanciamento no campo. No Porto, os jogadores mediram a temperatura logo na chegada e usaram máscaras na academia do clube. O campeonato português está previsto para reiniciar dia 30 de maio. Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira um plano de reativação da economia. Vamos então até Nova York com a correspondente Heloísa Vilela, que tem mais informações. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Leandro. O Tesouro Americano vai emitir mais de 16 trilhões de reais em títulos da dívida pública americana. O valor recorde vai financiar os pacotes de ajuda às pessoas físicas e jurídicas. A emissão de títulos é uma forma do governo conseguir fundos a juros baixos. Os papéis ficam disponíveis para investidores que tenham interesse em emprestar dinheiro ao país, com a garantia de que no futuro receberão valores acima da inflação. A compra de títulos também é um investimento seguro e muito procurado em momentos de incerteza, como agora, com a pandemia. Por aqui já são mais de 1.100.000 casos confirmados e o número de mortes já chega a quase 70.000, Leandro. Obrigado, Luísa. Boa noite para você. E o mercado financeiro reagiu ao conflito diplomático entre os Estados Unidos e a China depois da acusação de que o novo coronavírus pode ter surgido num laboratório chinês. O dólar subiu quase 1,5% e foi vendido a R$ 5,52. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 2% e ficou acima dos 78.800 pontos. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. Primeiro foram a Alemanha e a Coreia do Sul, depois a Espanha e Portugal. Nesses últimos dias, em todos os continentes afetados pela pandemia de coronavírus, cidades semidesertas há muitas semanas foram reanimadas pela aparição nas ruas de milhões de seres humanos. Continua a contagem de infectados, mortos e recuperados. Cautelas sanitárias ainda são obrigatórias, mas vai crescendo a sensação de que o mundo começou a livrar-se de uma estranha forma de clausura,
de uma nova espécie de prisão domiciliar. O vírus chinês não será neutralizado tão cedo. Até que venha a vacina, até que seja encontrada a cura, teremos de conviver com o micro-organismo onipresente. Mas em muitas nações o pior passou e logo passará também no Brasil. Um verso do poeta inglês T.S. Eliot diz que abril é o mais cruel dos meses. Neste 2020, foi mesmo em boa parte do planeta. Mas os primeiros dias de maio avisam que nas derradeiras semanas da primavera europeia, a vida como ela é, enfim começou a reflorescer. Na Tailândia, um restaurante teve que se adaptar depois que o país anunciou a reabertura da economia. Para manter os clientes e funcionários em segurança, o restaurante instalou telas de plástico entre as mesas. O objetivo é garantir uma distância segura e evitar o contágio do coronavírus pelo ar. Na Coreia do Sul, uma multidão movimentou lojas do país após semanas de isolamento. Vamos então até a Ásia falar com a correspondente Cíntia Godoy, que tem mais informações. Boa tarde para você, Cíntia. Boa noite, Leandro. Pois é, o país vem afrouxando medidas de segurança. Shoppings voltaram a abrir e aproveitaram um feriado prolongado para fazer promoções e atrair os clientes. Essa corrida às lojas está sendo chamada de boboquisobi, ou compras de vingança, para compensar o tempo que as pessoas tiveram que ficar em casa. Foram apenas 3 novos casos na Coreia do Sul, segundo dados mais recentes. O governo ainda anunciou que as escolas serão reabertas gradativamente a partir de 13 de maio. E na China, o fim de semana também foi de retomada do comércio e do turismo, com mais pessoas saindo às ruas para comprar. Bom, desse lado do mundo, Leandro, em algumas regiões, o comércio começa a retomar as atividades a todo vapor. Leandro. Tá certo, obrigado, Cíntia. Boa tarde para você. Vamos falar de notícia boa agora. Na Itália, um casal de avós pôde rever a netinha de 5 anos depois de 2 meses de confinamento. A saudade era tanta que Cecília saiu correndo para os braços do avô. A vovó também recebeu aquele abraço apertado, cheio de carinho. Depois de meses conversando só pelo telefone, Domênico e Maria Antônia já podem voltar a passear com a netinha, mas todos de máscara. Que legal, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens que marcaram essa segunda-feira. Boa noite. Foram enviados também para o Ceará 20.710 testes rápidos e 30 ventiladores pulmonares.